mais um podcast aqui, Piscina Limpa, que é o podcast da revista Pool Life. Hoje com a presença especial do nosso representante comercial do interior de São Paulo, que é o Roberto Tavares. Tudo bem com você, Roberto? Tudo bem com vocês aí, gente? Como que Estamos estão? bem, na correria, muito trabalho. Se apresenta para o pessoal Legal. aí, Roberto. Vamos conhecer o Roberto Tavares. Bem, como você disse, eu sou representante comercial da empresa, atuando no segmento aqui no interior de São Paulo, completo esse ano 24 anos, 25 anos de Genco, atuando na área comercial, e desde o início a gente já iniciou o trabalho na Genco também com o desenvolvimento dos treinamentos. Isso sempre foi uma tradição da Genco, os treinamentos e os cursos presenciais, e a gente sempre fez esse trabalho. Até me recordo bem, quando eu ainda trabalhava na Genco aí em São Paulo, né, eu fazia o atendimento ao consumidor por telefone, né? Então nós tínhamos lá, existe até hoje, né, esse serviço de atendimento ao consumidor, e além de trabalhar no escritório, na área comercial, nós fazíamos esse atendimento, tirando as dúvidas dos consumidores. Foi bem interessante toda essa fase aí, todo esse trabalho. Então, Roberto, a gente escolheu hoje o tema para o podcast, que seria o pH. Queremos lá, um princípio do tratamento da piscina, um dos primeiros parâmetros que se olha dentro numa água de piscina quando você chega lá, é o pH, correto? Exato. Sim, sem dúvida. E o que seria o pH, Roberto? Então, pH, quando a gente fala na química, e vamos tentar aqui traduzir isso de uma forma bem, não tão técnica, né? pH, ela é uma escala da química que determina se um produto é ácido ou se um produto é básico. Então, é uma escala que vai de 0 a 14. 7,0 é quando a gente fala assim, um produto X tem o pH neutro. Então, quer dizer que aquele produto está com pH em 7,0. Tudo que está abaixo de 7,0, a gente tem produtos, no nosso caso, que é a água da piscina, com tendência a ser ácida. Tudo que está acima de 7,0 são produtos básicos. Tá? Então, a preocupação em relação à piscina é justamente o quê? Colocar o pH dentro de uma faixa ideal para a água da piscina. E aí a gente depois, com certeza no nosso bate-papo, a gente vai falar o porquê de se manter esse parâmetro dentro de uma faixa ideal específica para o nosso caso, que é a água de piscinas. Certo. E assim, Roberto, como que a gente determina quanto que está o pH dentro da água da piscina? Como que a gente consegue fazer essa medição? Legal. Vamos lá. Então, vamos imaginar então. A gente tem uma escala que determina se o produto é ácido ou básico. Vamos partir do princípio de qual é o parâmetro ideal para a água de piscinas. Então, o parâmetro ideal é a gente manter um pH que vai variar de 7,4 a 7,6. Certo. Tá? Isso é a faixa ideal. Poxa, Roberto, e se ele tiver em 7,2, é um problema sério? Não, porque existem tolerâncias. Então, a tolerância do pH ela vai de 7,2 até 7,8, sendo que o ideal 7,4 a 7,6. Tá bom? Seria uma Bem, margem de segurança, né? Esse margem de 7,2, segurança. 7,8. Exato, é uma margem de segurança. E aí, para a gente pegar e determinar e saber em que ponto está esse nosso pH, aí existem as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia da piscina. Quem são elas? É o nosso estojo de teste, o GenKit. Então, nós temos estojo de teste, que é o GenKit Cloro e pH. Exato. Então, o próprio nome diz, GenKit CL/pH. Esse estojo ele faz análise tanto do cloro quanto do pH da água. Nós temos um estojo que é o mais completo, que é o GenKit 3 em 1. Ali você vai ter a célula que faz a análise
do cloro, do pH e da alcalinidade. Perfeito. E nós temos também a fita teste. Né? Então, através da fita teste, você também é uma das formas de se analisar o pH da água. São análises muito práticas. Né? Eu gosto muito do kit pela precisão dele, pela praticidade que ele nos dá. Então, de uma forma rápida e prática, você pega, chega na água da piscina, coleta um pouco de água, uns 30 centímetros abaixo do nível da água da piscina, pinga gotinho titulante escrito pH, fecha, agita e você tem rapidamente aí o ponto em que está o pH da água da sua piscina. Tá? São ferramentas que elas são indispensáveis para o dia a dia de quem quer tratar água de piscina. Não tem como você falar que vai desenvolver um tratamento de água de piscina se você não tem os estojos, se você não tem as ferramentas para fazer as análises. Essa é a base de tudo. Basicamente não dá para tratar uma piscina sem começar descobrindo os parâmetros como que está a água, né? Seria mais ou menos Exato. isso. Eu costumo brincar quando a gente está em alguns treinamentos presenciais, ou às vezes eu estou numa revenda e é muito comum ter consumidores e a gente vai bater um papo, tirar algumas dúvidas sobre problemas que ocorrem na água da piscina. E o pessoal fala assim, estou com problema X, Y, Z, e eu sei que o pessoal me falou que é para aplicar isso, 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 ou o problema é... Enfim, eu sempre falo o seguinte, vamos fazer uma comparação com uma consulta médica. Né? Boa comparação. Você chegar na frente de um médico, você falar que ele descreveu o seu problema, ele nem olhar para você, simplesmente prescrever o seu problema é virose, você vai ficar extremamente chateado com aquele tipo de atendimento. Com certeza. No caso da piscina, então, quando eu também estou nas revendas e peço para que os balconistas façam o atendimento de uma forma bem direcionada ao consumidor, é justamente isso. Não tem como você iniciar qualquer tipo de informação ou atendimento para resolver um problema de piscina se você não começar da base, que é analisar os parâmetros. Então, uma consulta ela tem que passar por uma série de fases. Uma consulta médica, você tem que examinar o paciente, você tem que olhar para ele. São critérios básicos. No nosso caso é a mesma coisa. Eu não posso simplesmente falar, o seu problema é X. Não, vamos fazer uma cronologia. Uma investigação para identificar onde é que está o problema, não é? Não é? Então, eu acho que em muitos momentos o que ocorre dentro de uma piscina e alguns erros do dia a dia é justamente por deixar alguns detalhes escaparem, por não fazer as análises da água da piscina. Realmente. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa, não faz uma pesquisa ou uma busca saber se a água está com aquele problema e já decide que aquilo às vezes não resolve a situação. Às vezes é uma coisa bem mais simples, não é? Exato, é isso mesmo. Aproveitando o gancho, Roberto, qual é a influência do pH no tratamento da água da piscina? No que ele influencia ali dentro da água? Legal, bom questionamento. Bom, o pH, essa determinação se a água está ácida ou básica, ela vai influenciar um dos pontos, desempenho dos produtos. Então, nós temos toda uma linha de produtos, tá? E para que você tenha o melhor potencial de desempenho desses produtos no tratamento da água de piscina, o seu pH tem que estar na faixa ideal. Quando você tem um pH descontrolado, os produtos químicos, muitas vezes eles não vão agir da forma correta e não vão agir com toda a sua potência para resolver algum tipo de problema. Vamos falar, por exemplo, sobre o cloro. O cloro, a reatividade do cloro, ela está... um dos parâmetros que determina a reatividade, a velocidade de ação do cloro, é o pH. A partir do momento que eu tenho um pH mais alto,
você diminui a velocidade de ação do cloro, a reatividade dele na água da piscina. Então, o Né? cloro, ele, com pH alto, o cloro vai estar na água, mas ele não vai estar reagindo para combater os vírus, bactérias que possam estar ali naquela água. Isso. Ele vai agir mais lentamente. Tá? Entendi. A velocidade de reação, a reatividade dele é mais baixa. Quando você tem um pH dentro da faixa ideal, você tem um equilíbrio dessa reatividade. Entendeu? Então, dentro da faixa 7,4, 7,5, é 50-50. Você tem cloro que fica como reserva de cloro livre e você tem uma parte dele que está velozmente resolvendo o problema de uma piscina. Tá? Então, primeiro é o desempenho dos produtos. Uma outra questão que ela é muito importante, está relacionada ao pH, é a proteção dos equipamentos. Então, pH determina se a água, por exemplo, está ácida. Se você tem um pH muito baixo, né, abaixo de 7,0, 6,8 ou até abaixo disso, o que acontece? A água está ácida. Água ácida é água corrosiva. Então, o que acaba acontecendo é a água passa a corroer equipamentos metálicos numa velocidade muito maior. Então, a proteção dos equipamentos está relacionada ao seu pH. Então, além de interferir na reação dos produtos em si, o pH ele também pode danificar equipamentos ali que estão dentro da piscina, na casa de máquina. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado, principalmente quando o pH está muito baixo. Quando ele está baixo, você vai ter uma água ácida. E um problema inverso, se você tem um pH alto, você vai ter uma tendência de uma água com uma velocidade que pode causar incrustações maiores. Então, é uma água incrustante, que também pode causar danos a alguns tipos de equipamentos. Então, o controle também está direcionado à proteção dos equipamentos. E por último não, mas tão importante quanto é o nosso conforto, ou seja, o conforto do banhista que está na água. Então, o conforto do banhista também está diretamente relacionado ao pH. Uma água com pH desbalanceado vai ser uma água que vai agredir os olhos de quem usa a piscina, você vai ter ardência dos olhos, né? Você pode causar, dependendo de uma pele mais sensível, a pessoa ter coceira na pele, e eu já presenciei esse tipo de problema. A pessoa acha que é algum produto que está sendo adicionado na piscina que está causando algum tipo de alergia, mas quando você analisa, o pH está extremamente baixo, a água extremamente ácida e causa uma certa irritação na pele também. Então, o conforto do banhista está relacionado ao pH da água. Entendi. Essa interferência que o pH dá na ação do produto pode fazer o consumo do produto aumentar? Tanto pode ser mais veloz, vamos pegar em função do cloro. Quando você tem um pH mais baixo, você vai ter um cloro mais reativo e um consumo mais rápido. Tá? Então, isso pode acontecer, sim. Entendi. Bacana, porque às vezes a pessoa acha, o pH está baixo, não tem tanto problema assim, mas na verdade ela começa uma reação em cadeia, né? Que ela vai começar a consumir mais produto, danificar equipamentos, poder causar irritação na pele, nos olhos dos banhistas. Então é algo que tem que ficar sempre muito atento. Aproveitando, já encaixo minha próxima pergunta, que seria qual a frequência da medição do pH, Roberto? A gente tem, vamos classificar dois tipos de piscinas aqui. Vou classificar piscinas residenciais e piscinas de uso coletivo. Tá? Piscinas de uso coletivo, o ideal é que o operador da piscina, o tratador, enfim, ele
tenha atenção à legislação local. Qual é o detalhe, qual é a exigência da legislação local? Porque existem cidades que pedem, por exemplo, uma piscina de clubes, academias, hotéis, exige que seja feita análise tanto do pH e do residual de cloro de hora em hora, e isso tem que ser planilhado. Tem que estar à disposição de qualquer fiscalização. Então, piscinas coletivas, conhecer e seguir a legislação local. Piscinas de uso residencial, aí eu divido verão e inverno. Tá? Então, eu peço para que no verão você faça análise praticamente diariamente, para ver se não está ocorrendo uma variação frequente. E no inverno você pode fazer isso semanalmente. Ah, interessante, bacana. Uma dica muito importante. Agora E tem entender uma... essa questão, desculpa te cortar, e entender essa separação de piscinas coletivas e residenciais, né? Aí são detalhes específicos para cada uma delas. Sim, com certeza. Deixa eu aproveitar uma pergunta que a gente escuta muito, tanto em grupos de WhatsApp quanto no Facebook. Muitas vezes a piscina está linda, maravilhosa, aí vem uma chuva e a piscina fica verde. É por causa... O pH tem influência nessa situação, Roberto? Tem influência, sim. O que acontece, o pH, ele não trabalha sozinho e você não consegue manter um pH estável na água da piscina se você também não olhar para a alcalinidade da água. Tá? Então, pH estável dentro da faixa ideal depende também da alcalinidade. A gente depois organiza um tema para falar sobre alcalinidade também. Mas Com certeza. existe correlação entre os dois. Vamos imaginar que você tem uma alcalinidade com a tendência de estar baixa e, ok, hoje o seu pH está dentro da faixa ideal. A chuva, ela tem uma tendência de baixar o pH da água da piscina. Tá? Além de baixar o pH da água da piscina, ela traz para dentro da piscina uma carga muito grande de contaminantes, tá? Impurezas que estão no ar, poluição, e isso acelera o processo de esverdeamento aí, proliferação de algas, enfim, e na água da piscina. Entendi. Então, uma época, vamos colocar, a gente está no verão atualmente, que normalmente ocorrem aquelas chuvas de final de tarde. Então, é de Sim. suma importância a pessoa sempre estar ali acompanhando como é que está o pH, como é que está a alcalinidade, para no final da tarde não ter uma surpresa e encontrar a piscina verde. Exatamente. Até porque o pH tem essa relação no tratamento e tem relação no desempenho dos produtos sanitizantes e que vão ter que executar esse papel de eliminar e queimar todas essas contaminações que a chuva traz para a piscina. É Tá? verdade. Equilíbrio. Tem que manter um Equilíbrio. equilíbrio na água, né? É isso aí. E Aproveitando... são processos simples, na verdade, né? Às vezes a pessoa, poxa, tratamento de piscina é complicado. Não, é só você ter, no nosso site mesmo, nós temos aí as informações de cronologia, né? Os passos básicos para o tratamento de água. Então, cria um roteiro semanal e siga esse roteiro, tudo vai dar certo. Com certeza. Roberto, agora uma dúvida que a gente ouve falar bastante também. A gente sempre vê essa dúvida circulando por aí. Quando você adiciona um produto químico de tratamento de água para piscinas, ele pode influenciar o pH também? Pode, Abaixar, subir? pode sim. Vamos falar, por exemplo, dos cloros. Então, nós temos cloros que naturalmente têm a tendência de subir o pH, né? Então, quando você aplica um hipoclorito de cálcio, no nosso caso, o nosso Pultrate, é um cloro
que vai ter a tendência de, na aplicação, subir o pH da água da piscina. Tá? Quando você trabalha com os cloros estabilizados, que é o nosso Genclor, nosso Genclor Tabletes, o nosso Genco 3 em 1, são cloros que, na verdade, eles consomem alcalinidades da água, tem a tendência de consumir sais minerais, e se essa alcalinidade vier num ponto de ficar muito baixo, ela vai trazer o pH para baixo também. Então, você vai ter dificuldade de manter ele na faixa ideal. Tá? Por isso que os controles são também necessários, tanto do pH como da alcalinidade, porque essa estabilidade dele, do pH, está relacionada à alcalinidade. Coloca um cloro que consome sais minerais, vai ter tendência de baixar. Coloca um cloro como o hipoclorito de cálcio, é alcalino, ele vai ter a tendência de subir. Quando você ajusta o pH, automaticamente a alcalinidade ela já entra dentro do parâmetro ou não? Não necessariamente. O ajuste de pH, por exemplo, com pH+, tanto líquido como a barrilha, o pH mais granulado, ele vai ter o ajuste na faixa de pH. Não necessariamente você está mexendo na alcalinidade. Agora, a alcalinidade tem influência no seu ajuste de pH. Exemplo. Faixa ideal de pH, 7,4 a 7,6. Faixa ideal para alcalinidade, de 100 a 120 ppm, dependendo do tipo de cloro que você usa. Então, maravilha. A partir do momento que eu começo a ter uma alcalinidade mais baixa, quando ela vem ali abaixo de 70, 60, 50 ppm, a reserva de sais minerais está baixa e você passa a ter uma dificuldade de manter o seu pH na faixa ideal. Quando eu ajusto, ele tem a tendência de ficar baixo. Quando eu venho, ajusto a alcalinidade com o pH certo, você altera e sobe a alcalinidade e sobe o pH também. Quando eu subo só o pH com pH+, eu não subo a alcalinidade. Tá? Então, existe essa relação. Se eu estou ajustando só pH, ele não exerce função sobre a alcalinidade. O alcalinizante pH certo, sim, exerce função no aumento e na elevação do pH. Então, provavelmente, quando a pessoa está lá, ela ajusta o pH, logo em seguida o pH já cai de novo. Então, normalmente, ela está com problema, está desregulada a alcalinidade. A alcalinidade, é isso aí. E isso acaba acontecendo. A pessoa vai na loja, meu pH está baixo. Aí a falta que a gente tem de fazer uma análise mais completa. Meu pH está baixo. Então, simplesmente, pH está baixo, está em quanto? Está em 6,8. Pega o pH+, aqui, coloca X gramas desse produto para cada 1.000 litros. Ok. Só que ele não analisou a alcalinidade. Então, você vai aplicar o elevador de pH, que é o pH+, esse pH vai subir. Opa, foi na faixa ideal. Porque a minha reserva de sais minerais, que a alcalinidade está baixa. Não mexi nela. Veio uma chuva, ou eu apliquei um produto que tem a tendência de ser ácido. Vem uma chuva, o pH, pumba, cai novamente. Ou seja, ele oscila para baixo muito rapidamente, até mesmo com uma chuva. Isso é problema na alcalinidade, que não está sustentando o pH na faixa ideal. E quando um pH está muito alto e a pessoa não consegue abaixar o pH para ele entrar dentro da faixa, também pode ser alcalinidade? Também pode ser alcalinidade. Então, dentro da água de piscina, você tem uma série de sais diluídos, né, dissolvidos. Os sais alcalinos, eles podem influenciar a alcalinidade estar muito alta, você
ter um pH que vai lá para cima, fica muito alto, e você ter uma dificuldade de diminuir ele, de baixar ele. Vou lá, coloco o pH menos, e ele está com uma dificuldade em baixar. Eu preciso colocar um volume maior do ácido, do pH menos, a ponto de fazer o quê? Consumir uma quantidade de sais minerais, que é a alcalinidade. Conforme ela venha baixando, você consegue vir baixando o pH também. Que interessante, dicas muito importantes hoje aqui no nosso podcast. Bom, você queria acrescentar mais alguma coisa, Roberto? Alguma dúvida que você ouve por aí para a gente poder colocar aqui? A mensagem é justamente, eu procuro dar sempre a mesma mensagem. Analisar com frequência os parâmetros da água da piscina e ter um cronograma semanal de tratamento. Não adianta você achar que vai resolver o problema de uma piscina se você não fizer uma análise completa de qual é a situação dela naquele momento. Tudo que se faz de uma forma incompleta, você pode até acertar, né? Mas é chute, vamos dizer assim. Né? Cronograma. A partir do momento que você tem um cronograma, o seu risco de ter problemas com a água, ele diminui assim 90%, vamos dizer. Eu pego como exemplo, no dia a dia, alguns amigos. Né? Então, a gente tem aí as amizades e o pessoal vem executando um tratamento e começa a ter um problema constante e frequente com a piscina. Então, vamos lá, vamos sentar, vamos analisar como é que está o seu dia a dia. Né? Você vê uma série de erros e falhas no cronograma semanal. Aí, a partir do momento, isso eu digo com propriedade e conhecimento do dia a dia. A partir do momento que eu passo aí nas primeiras semanas a acompanhar a piscina da pessoa, ó, vamos lá, nos próximos dias, todo dia você vai conversar comigo. E vamos executar o passo a passo até você criar o seu cronograma diário ou semanal. Resolvem os problemas. Aí a pessoa fala assim, poxa, verdade, ó, eu não fazia isso, eu não tinha atenção naquilo, entendeu? Um cronograma, seguir o passo a passo e ter regra para as coisas. E montando esse cronograma, você vai economizar tanto tempo quanto produto gastado de forma exagerada, porque sua piscina vai manter equilibrada, então você não vai precisar fazer grandes ajustes nela, né, Roberto? Exatamente. Isso é Bom, importante. Bom, Roberto, a gente está chegando agora aqui ao final do nosso podcast. Você gostaria de deixar uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente, está assistindo? Gostaria. A última mensagem que eu deixaria é: nós temos todos os nossos canais de atendimento, né? Desde o nosso site, onde nós temos locais para downloads de informações que são importantes sobre cada um dos produtos, forma de aplicação. Então, usar esses canais de comunicação, site, Instagram, nosso Facebook, os vídeos que estão no YouTube dos nossos treinamentos, os nossos bate-papos, usar essas ferramentas em benefício próprio. A informação ela está aí para todo mundo utilizar e a gente, é lógico, sempre no dia a dia também se coloca à disposição para falar com o nosso público, mas usar da informação em benefício próprio. Com certeza, toda informação é válida, né, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. Roberto, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje no nosso podcast. Espero contar com você em novos episódios, com novos temas, que ainda vem muita coisa boa por aí. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço e, como sempre, contem comigo. Estou à disposição. Até a próxima. Até. Um abraço.
Se você tem dúvidas sobre tratamento de água de piscinas, entre em contato com o nosso saque através do WhatsApp 11 99101 5047. Fique por dentro de todas as novidades, notícias, lives e cursos da Genco. Siga nossos canais. E se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, ative o sininho e se inscreva no nosso canal.